Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos. Nossas boas-vindas a mais esta reunião do nosso ciclo de estudos. Hoje, focalizando mais uma vez Savitri e a visão de Sri Aurobindo sobre a beleza como um atributo do divino na manifestação. Então, vamos começar, como temos feito, com um pequeno exercício de aquietamento, de preparação para uma atitude de receptividade que vai possivelmente favorecer que seja mais proveitosa a nossa participação, sobretudo no que diz respeito a receber aquilo que será veiculado através das palavras, dos versos de Sri Aurobindo. Então, esse exercício consiste numa audição. Então, ouviremos um trecho, uma passagem musical acompanhada de uma imagem. A passagem escolhida para hoje é uma composição de Johann Sebastian Bach, faz parte do Oratório de Páscoa. Ele escreveu uma peça sacra, um oratório para a celebração dessa data que marca o episódio da ressurreição do Cristo. Então, essa passagem que ouviremos é um momento reflexivo, um momento meditativo que antecede o oratório propriamente dito, em que o coral vai cantar, vai celebrar a ressurreição. E esta passagem será acompanhada de uma imagem. A sugestão, como temos feito, é que se receba, que haja uma abertura para a irradiação da música como som. Som é energia, o som, então, nos toca fisicamente, pode nos envolver. Então, a ideia, a imagem de que o som nos envolva, e da mesma forma a irradiação de luz e cor da imagem, que possamos então fazer de nossos olhos e ouvidos, na verdade do corpo inteiro, a pele, os tecidos, os órgãos, os ossos, instrumentos de calma, mas concentrada receptividade. Então, ajuda nesse momento, se conseguirmos uma postura de aquietamento, mesmo de imobilização física, sem tensão, sem rigidez, mas uma imobilidade relaxada, reunida. Ajuda também que a respiração possa ter um fluxo tranquilo, num ritmo orgânico, em que as fases da respiração se sucedam e se completem de forma natural. É interessante para isso deixar que o abdômen esteja relaxado, de modo que o diafragma tenha liberdade de expansão e retração, permitindo assim que os pulmões possam realizar com liberdade, flexibilidade, o seu ritmo de inspirar e expirar. Então, possamos assim nos abrir para nos deixar envolver e acolher fundo em nós a música e a imagem.
A ressurreição fala de morte e renascimento, o mergulho no reino da morte e o ressurgir de lá, o reencontro da vida eterna depois deste mergulho na morte. Esta foi a trajetória do Cristo. Essa é a trajetória que em muitos mitos e poemas épicos o herói percorre. Antes de emergir na luz plena da imortalidade, ele tem que descer até o reino da morte ou aos planos, aos reinos subterrâneos, ao inferno. Avatares também podem eventualmente seguir essa trajetória. Por, digamos assim, coincidência, coincidiu hoje, no domingo de Páscoa, de chegarmos ao canto 7 do livro 2 do poema Savitri, que é justamente a descida na noite. Então, também o protagonista do poema, Ashwapati, na sua jornada de exploração para o conhecimento pleno, amplo, da existência, da realidade em todos os seus planos e dimensões, ele tem também que descer ao plano da noite, ele vai até o próprio cerne, o próprio coração da noite, para encontrar lá a compreensão do porquê de alguns dos mistérios mais persistentes da manifestação, que é a existência ou a coexistência já que o pressuposto é de que essa manifestação é uma manifestação do ser divino que escolheu manifestar-se nas condições da matéria. Ele se manifesta com todos os seus atributos de Sat Chit Ananda, existência, consciência, força, deleite, beatitude, infinitos. E essa manifestação, então, que vai buscar como que o reencontro, a recuperação plena destes atributos, através da evolução de um processo progressivo de auto-revelar-se da parte daquele que se manifestou e auto-encontrar-se da parte da natureza. Então, como pode coexistir com isto ignorância, sofrimento, morte e, sobretudo, falsidade? O que é a falsidade, já que este mundo, essa manifestação é uma manifestação do ser divino na sua verdade? Então, como pode coexistir a falsidade com a verdade? Essa é a grande questão que ele vai defrontar nessa descida à noite. Eu havia antecipado na divulgação do nosso encontro de hoje que focalizaríamos os livros 7 e 8. O 7 é a descida na noite, o 8 fala do encontro, ele vai até como que o cerne na noite, e lá vai encontrar o que ele chama a mãe da falsidade e os filhos da escuridão. Na preparação do trabalho, contudo, eu me dei conta de que não seria possível abordar os dois cantos numa única reunião sem fazer com que essa abordagem ficasse muito superficial, não desse, de fato, a possibilidade de ainda que superficial, mas de alguma abordagem mais extensiva do tema, como os dois cantos merecem. Pela relevância dentro do contexto do poema, pela relevância no que pode nos ajudar a compreender a realidade em que vivemos. Então, vamos ficar hoje só com a descida da noite. O canto 8 possivelmente será abordado na próxima reunião. Ele é um canto peculiar dentro dessa abordagem, porque é o único para o qual Sunil não compôs música. Eu não sei por que razões,
mas o fato é que não existe música para este livro, canto 8 do livro 2. Mas ainda assim, vale a pena abordar seleções, passagens dele. Também não será possível a leitura da íntegra dele, mas ainda a leitura de passagens dele é absolutamente, eu acho que, relevante para nós. Então, isso fica para a nossa próxima reunião de sábado. Então, hoje, vamos focalizar este canto que Shri Aurobindo chamou A Descida na Noite. Antes de algumas passagens ou das seleções para as quais a música foi composta, em alguns casos eu acrescentei alguns versos que ajudam como que a ampliar a compreensão dos versos que foram musicados. Eu acho que é relevante mencionar que existe aqui uma mudança, percebe-se, há uma mudança perceptível na atmosfera do poema, porque naturalmente há uma mudança perceptível nos planos nos quais Ashwapati se move, mas isso é acompanhado no poema e é, de certa forma, acompanhado também na música de Sundara. Nós vamos perceber que de certa forma, aquela atmosfera de uma compaixão todo abrangente, todo compreensiva que percebíamos nos últimos cantos, em que, de certa forma, Shri Aurobindo evoca a condição parcial, limitada da expressão da consciência e da vida, da qual a nossa condição atual é uma expressão. Então, ele se debruça sobre isso com compaixão, uma visão compreensiva, compassiva. Aqui não existe exatamente isto, talvez porque aquilo sobre o qual ele lança seu olhar não é algo que requeira compaixão, mas requer uma visão absolutamente clara, é uma visão cortante, a visão, digamos assim, da luz do diamante. Então, esta é a visão que ele nos oferece. É uma visão que não recua diante de absolutamente nada do que é visto, mas como que nos traz à luz isto que é percebido e visto e vivido. A maneira como ele escreve esses cantos fala de uma vivência, de uma experiência. Nesse sentido, talvez possamos encontrar um diferencial deste poema, é que isso foi dito por Shri Aurobindo e a mãe, mas fica bem claro no próprio poema que não se trata aqui de imagens, de metáforas produzidas pela imaginação, por uma rica imaginação poética, que então se debruça sobre um tema e deixa que flua a inspiração na forma de imagens e metáforas. Aqui não. O que nós sentimos é que estamos diante da visão. O que ele nos escreve é o que ele vê. Isso talvez remonte àquela tradição espiritual mais antiga da Índia, os rishis, os videntes, aqueles que veem, não o vidente que apenas vê algum aspecto do plano sutil, oculto, mas aquele que vê a realidade em toda a sua abrangência, na sua totalidade, em todos os seus aspectos. Esse é o caminho do Avatar. Não necessariamente todos terão que traçá-lo, que fazê-lo, mas é uma indicação de que a realidade, tal como se nos apresenta, ou sobre qualquer aspecto que se nos apresenta, pede de nós a capacidade, a coragem de olhá-la de frente, a capacidade de encará-la para então poder, desta forma, tanto quanto nos for possível, compreendê-la, compreender aquilo que nos é colocado. Savitri, livro 2, canto 7, A Descida na Noite.
um charme e uma doçura súbitos e formidáveis, faces que exibiam lábios e olhos sedutores, aproximaram-se dele, armados com a beleza como uma armadilha, mas em cada linha ocultavam um significado fatal e poderiam, num momento, perigosamente mudar. Mas ele, somente, poderia discernir aquele ataque disfarçado. Então, já no ingresso, quando ele vê que abrem-se as portas deste reino e que ele deve adentrá-lo, ele já se percebe num território movediço, num território onde as aparências são traiçoeiras, um território onde cada passo pode tornar-se uma armadilha. Então ele começa a adentrar a noite não como o reino da ignorância, do não conhecimento, mas sobretudo como um reino da distorção, da perversão da verdade, o reino da falsidade. Então, aparências atraentes podem ocultar perigos, armadilhas. Um charme e uma doçura súbitos e formidáveis, faces que exibiam lábios e olhos sedutores, aproximaram-se dele, armados com a beleza como uma armadilha, mas em cada linha ocultavam um significado fatal e poderiam, num momento, perigosamente mudar. Mas ele, somente, poderia discernir aquele ataque disfarçado. Charm and sweetness, sudden and formidable,
faces that raised alluring lips and eyes approached him, armed with beauty like a snare, but hid a fatal meaning in each line, and could, in a moment, dangerously change. But he alone discerned that screened attack. Eu disse que a voz de Sri Aurobindo, o olhar dele é o olhar de uma luz de diamante, cortante como diamante, mas a linguagem é da mais alta nobreza. A tradução só dá um pálido reflexo disso. Então ele lança o olhar sobre esta realidade que se descortina neste plano, mas com a nobreza inalterável da visão e da linguagem. E a música, de certa forma, tem também isto. Ali, o não real era o Senhor da natureza. Era um espaço em que nada poderia ser verdadeiro, pois nada era o que clamava ser. Uma alta aparência envolvia um espaçoso vazio. Todavia, nada poderia confessar seu próprio fingimento, mesmo que para si próprio, em seu ambíguo coração. Um vasto embuste era a lei das coisas. Somente por meio de tal embuste elas poderiam viver. Um vasto embuste era a lei das coisas. Somente por meio de tal embuste elas poderiam viver. Nada sem substância garantia a falsidade das formas que esta natureza assumiu e as fez parecer, por um tempo, ser
e viver. Magia emprestada as extraiu do vazio. Elas assumiram uma forma e um estofo que não eram delas, e exibiram uma cor que não poderiam manter, espelhos para um fantasma de realidade. Cada fulgor irisado era uma esplêndida mentira. Beleza irreal agraciou uma face glamourosa. Em nada se poderia confiar que permanecesse. A alegria nutriu lágrimas, e do bem e do mal provou. Jamais, porém, do mal extraiu-se o bem. O amor cedo terminou em ódio, o deleite morto com a dor, a verdade, falsidade se tornou, e a morte regeu a vida. Um poder que se ria do mal do mundo, uma ironia que juntava os contrários do mundo e os lançou um nos braços do outro para que lutassem. Pôs um ricto sardônico na face de Deus. Então ele começa a se aproximar e nos descortina a visão de uma inversão, de uma perversão que em algum momento, por algum motivo, aconteceu, uma semente que eclodiu, que como que impôs sobre a criação uma lei de distorção, uma lei de inversão, de perversão, de falsidade. E isto emerge como um poder, são forças, são personificações, e que se volta e se diverte em lançar e afirmar como contrários princípios, elementos que antes seriam como que polaridades complementares, mas ela transforma pela divisão em contrários, em adversários. Isso é como se na própria face de Deus, do Deus em manifestação, este poder como que lançasse uma aparência que Sri Aurobindo descreve como esse ricto sardônico. O ricto é aquela conformação facial que não chega a ser um sorriso, um riso, é um esgar, por assim dizer, um esgar de sarcasmo, de ironia. Então, este poder que se compraz em aparecer como um poder criador, ele tem esta relação de sarcasmo para com a criação, sobre a qual ele lança a falsidade e a divisão.
a power that laughed at the mischief of the world, an irony that joined the world's contraries and flung them into each other's arms to strive, put a sardonic rictus on God's face. Uma mentira era ali a verdade, e a verdade uma mentira. Aqui deve o viajante da rota ascendente, pois, ousando os reinos do inferno, serpenteia a rota celestial, pausar ou passar vagaroso por aquele perigoso espaço, uma prece sobre seus lábios e o grande nome. Se não sondada a aguçada ponta de lança do discernimento, ele poderia tropeçar na rede sem fim da falsidade. Então ele descreve aqui a condição do viajante, aquele que busca a rota ascendente, mas esta rota margeia, serpenteia, aproximando-se dos reinos da noite, do inferno. Então, esta travessia extremamente perigosa, ela tem que ser feita com uma proteção, uma prece sobre os lábios e a lembrança do grande nome. Então, a prece, o mantra que protege. E o discernimento, a aguçada ponta de lança do discernimento que possa indicar a este viajante o que é o verdadeiro, o que é o falso. Então, podemos transpor também para a nossa realidade, em que também nos defrontamos, e cada vez mais, com este jogo, essa disputa entre a verdade e a ilusão, a verdade e a falsidade, e temos que ter a ajuda que nos permita discernir o que é verdadeiro e, da nossa parte, o uso, o aguçar, o exercitar, o treinar do discernimento que possa nos permitir discernir a verdade da falsidade. Sobre seus ombros, com frequência, ele tinha de olhar como alguém que sentisse na nuca o fôlego do inimigo, senão, surpreendido por um golpe traiçoeiro, poderia se prostrar, arremessado e imobilizado ao solo impuro.
as costas atravessadas pela estaca pungente do mal. Assim, alguém poderia cair na estrada para o eterno, perdendo a chance solitária do espírito no tempo, e nenhuma notícia dele chegaria aos deuses que esperam, marcado, faltando no registro das almas, seu nome, o indicador de uma esperança frustrada, a posição de uma estrela morta relembrada. Essa passagem, de uma beleza pungente, fala de uma queda espiritual que pode acontecer a todo caminhante, sobretudo se ele não exercita a vigilância para com armadilhas que podem cercá-lo e podem determinar um resultado fatal. Então vamos relê-la. Sobre seus ombros, com frequência, ele tinha de olhar como alguém que sentisse na nuca o fôlego do inimigo. Senão, surpreendido por um golpe traiçoeiro, poderia se prostrar, arremessado e imobilizado ao solo impuro. As costas atravessadas pela estaca pungente do mal. Assim, alguém poderia cair na estrada para o eterno, perdendo a chance solitária do espírito no tempo. Cada alma que busca é uma chance que o espírito se dá no desdobrar da aventura, da odisseia, da jornada no tempo. E se esta alma falha e cai, esta imagem e nenhuma notícia dele, deste alguém, chegaria aos deuses que esperam no alto, marcado faltando no registro das almas, seu nome, o indicador de uma esperança frustrada, a posição de uma estrela morta relembrada. Somente estavam seguros aqueles que mantinham Deus em seus corações. A coragem, sua armadura, a fé, sua espada. Eles precisam avançar, a mão pronta para golpear, o olho para vigiar, lançando à frente um olhar como um dardo, heróis e soldados da armada da luz. Sri Aurobindo não nos deixa nenhuma ilusão neste plano que o protagonista adentra, é um plano de luta. Aquele que o atravessa tem que estar pronto para a luta, ele tem que estar pronto para defrontar a falsidade. E as armas de que ele dispõe, a primeira, a mais importante delas, é que Deus, o divino, a aspiração mais pura, mais alta, seja mantida no coração. E a coragem seja mobilizada e vestida como uma armadura, a fé seja a espada, e que ele possa avançar, a mão pronta para golpear, o olho para vigiar, lançando à frente um olhar que é como um dardo. Estes são os heróis e soldados da armada da luz.
safe who kept God in their hearts. Courage, their armor, faith, their sword. They must walk, the hand ready to smite, the eye to scout, casting a javelin regard in front, heroes and soldiers of the army of light. Ele estava só com a cinzenta serpente ele estava só com a cinzenta serpente à noite. Atraído para uma boca negra e gigante, e uma garganta engolidora e um imenso ventre de perdição, seu ser, de sua própria visão, desapareceu, puxado para profundezas famintas por sua queda. Um vazio sem forma sufocou seu cérebro em luta. Uma escuridão feroz e fria oprimiu sua carne. Uma cinzenta sugestão murmurada gelou seu coração. Forçada para fora de sua cálida morada, por uma força serpentina, arrastada para a extinção num vago vazio, a vida agarrou-se ao seu lugar, com cordas de ofegante respiração.
seu corpo foi lambido por uma língua tenebrosa. Held by a serpent force from its warm home and dragged to extinction in black vacancy. Life clung to its seat with cords of gasping breath. Lapped was his body by a tenebrous tongue.
Estrangulada, a esperança pereceu em sua alma vazia. Crença e memória abolidas morreram, e tudo o que ajuda o espírito em seu curso. Um vácuo sem vida era agora o seu peito. E no lugar onde antes havia pensamento luminoso, só permaneceu, como pálido fantasma imóvel, uma incapacidade para fé e esperança, e a convicção temerosa de uma alma vencida, imortal ainda, mas com sua divindade perdida, perdida de si e de Deus, e do toque de mundos mais felizes. Então, ao adentrar este reino, ele experimenta algo que é possivelmente mais terrível do que a morte física, uma espécie de morte interior espiritual em que aspiração, esperança, fé também fenecem. A aprovação suprema, possivelmente, é a da morte interior, que ele aqui então experiencia. Imortal ainda, mas com sua divindade perdida, perdida de si e de Deus, e do toque de mundos mais felizes. Aparentemente, a conexão com o interior e o alto haviam se perdido ali. Neste momento supremo, a resposta suprema. Mas ele resistiu, o vão terror aplacou, suportou as sufocantes espirais de agonia e terror. Então, retornou a paz e o olhar soberano da alma, ao vazio horror, uma calma luz replicou, imutável, imperecível, não nascida, poderosa e muda, a divindade nele despertou e defrontou a dor e o perigo do mundo. Então, a mensagem da persistência, da perseverança, da resistência até quando aparentemente tudo falhou, uma resposta ainda virá. Mas ele resistiu, o vão terror aplacou, suportou as sufocantes espirais de agonia e terror. Então, retornou à paz e o olhar soberano da alma. Ao vazio horror, uma calma luz replicou, imutável, imperecível, não nascida, poderosa e muda, a divindade nele despertou e defrontou a dor e o perigo do mundo. Com um olhar, ele dominou as marés do mundo. Com seu espírito desnudo, enfrentou o nu inferno. Então, o domínio do espírito havia retornado e ele pôde, com um único olhar, espraiar sobre as marés, avanços e recuos do mundo, o seu domínio. E com seu espírito desnudo, enfrentou o nu inferno.
mastered the tides of nature with a look. He met with his bare spirit naked hell. दक्षस्य मंहना त्वे सूर्यमारुहत क्राणा मित्रो नयनियः त्वमनो अग्नयेषा गयां पुष्टिं च वर्धय ये सोमेभिः प्रसूरयो नरो Acho que vale a pena retomarmos esta invocação do Rig Veda, que surge aqui de forma, de certa maneira, inesperada, mas é como que uma reafirmação de que as forças da luz, da verdade, ao final predominarão. Ó fogo, dá-nos uma luz plena de energia, ó raio inapreensível, para nós, por tua opulência, permeando por todos os lados, abre à nossa frente uma senda para a plenitude. É uma invocação a Agni, ao Deus do fogo, ao Deus do progresso, da evolução, da aspiração, para que ele conduza, que ele abra o caminho, uma senda para a plenitude à nossa frente. Ó fogo, ó maravilhoso, vem para nós com tua vontade e o crescimento do julgamento. Em ti, o amigo sacrificial, realizador do trabalho, pode escalar para a onipotência.
Este é o fogo que dá sustentação, que deu origem, que impulsiona e que chama a criação e a aspiração. E com suporte nele, aquele que busca a realização, o caminho para a plenitude, irá alcançá-lo. Aumenta para nós, ó fogo, a aquisição e o crescimento daqueles que são homens iluminados, e por seus louvores de ti alcançaram as plenitudes das riquezas. Estes são aqueles teus raios flamejantes, ó fogo, e eles avançam, abrasadores e violentos, como relâmpagos que correm por toda parte, como a voz de uma carruagem buscando a plenitude. Então as almas, os espíritos individualizados que aspiram são os raios deste grande fogo. E eles avançam abrasadores e violentos. Aquela armada a que a mãe se referiu, a que o poema se refere, que avança abrasadora e violenta, como relâmpagos que correm por toda parte, como a voz de uma carruagem buscando a plenitude. Então aqui é evocada a carruagem, o carro de guerra. Então, a guerra pela plenitude da luz, da beleza, da verdade, da alegria. Logo, ó fogo, possam do mesmo modo todos aqueles que encontram oposição e obstrução alcançar a proteção e a doação das riquezas, e nossos iluminados irromper em todas as direções e além. Então, a este fogo é invocado o suporte, a ajuda, para que a oposição e a obstrução possam ser vencidas, superadas, e que estas centelhas que vão se espargir, irradiar e espalhar a luz, a verdade, possam ir em todas as direções e além, em todos os aspectos da manifestação e para além dela. O fogo no seu poder, na sua luz, na sua alegria, invocado como o condutor do carro, o suporte, o amigo, a ajuda na caminhada. É dito que, na tradição cristã, que no seu adentrar do reino da morte, o Cristo venceu a morte e ressurgiu
reergueu-se para a vida eterna. A partir do que é descrito neste canto, pode-se supor que este vencer a morte tenha significado algo como esta batalha de que o poema nos fala aqui, não apenas um testemunhar neutro, mas uma luta, uma ida até o âmago da falsidade, até o âmago da noite, até a última fortaleza, até o trono onde se assenta a própria morte, para então ter a vitória sobre ela. Poder então depois se reerguer, ressurgir do reino da morte. Nós vamos ainda evocar este momento da ressurreição, é a última parte da nossa reunião de hoje, mas só concluindo a passagem de Savitri, ele tem este reencontro com a força da sua própria alma, do seu espírito, e isso lhe permite essa vitória sobre aquela morte interior que o ameaçou de perto. Mas isso é uma preparação, ele vai ainda mergulhar mais fundo. Ele sabe que ainda não chegou ao âmago da noite. Então, o canto 8 é justamente esse mergulho até o coração, até o âmago da noite, onde ele vai encontrar o que ele chama a Senhora da Falsidade e poderes e seres. Não são apenas forças impessoais, abstratas, que agem, mas são personificações, são poderes. E aí nós vamos poder compreender quando Sri Aurobindo, no contexto da Segunda Guerra Mundial, ele viu que por detrás do nazismo, com seu propósito de ter um domínio sobre o mundo, de expandir-se até, eventualmente, ter o domínio do mundo, havia um propósito de forças do plano sutil que, através daquele instrumento, buscariam o domínio sobre a vida, sobre a Terra. E ele, então, escreveu, na ocasião, que aquilo que que a humanidade viu quando veio à tona a realidade dos campos de concentração e tudo aquilo que aconteceu, os experimentos infames que ocorreram nestes campos, Sri Aurobindo escreveu: tudo o que vimos é apenas um pálido reflexo do que viria caso estas forças conseguissem o seu intento, o seu propósito de como que estabelecer sobre a Terra o seu domínio. Então nós vamos ouvir passagens em que fica evidente e claro o porquê ele nos diz isso. Mas isso fica para a nossa próxima reunião de sábado. Como disse, nós vamos concluir com uma abordagem desse momento, do episódio, da narrativa dos evangelhos, que é da ressurreição do Cristo, no domingo de Páscoa, a partir de expressões da arte ocidental. Aqui, então, nós vamos focalizar a questão da beleza como aspecto do divino em manifestação. É sabido, é inegável que, não só na tradição ocidental, mas também no Oriente, quando se associou à religião, a arte encontrou alguns dos seus mais altos momentos de realização. Isto porque também, por sua vez, para a religião foram como que canalizados inicialmente os impulsos
de aspiração espiritual, os anseios, os pressentimentos da humanidade em relação a um plano, a uma dimensão da existência que não apenas a dimensão exterior da existência. Então, a religião foi o canal, foi como que o estuário que a consciência humana encontrou para canalizar este movimento, esta aspiração. Então, natural que a arte buscasse na religião alguns dos seus momentos mais altos de inspiração. E isso acontece com... Basta usar o exemplo do próprio Bach, Johann Sebastian Bach, que tem algumas das suas obras-primas. Na verdade, pode-se dizer que toda a música de Bach é inspirada pela sua profunda fé religiosa, cristã, mas particularmente algumas das obras que focalizam momentos dessa narrativa, da tradição, da narrativa dos evangelhos. Então, por exemplo, as paixões que Bach escreveu chegaram até nós, a paixão segundo São João e a paixão segundo São Mateus. Esta, particularmente, é um dos momentos supremos da arte do Ocidente. Mas ele escreveu outras obras também, igualmente, a partir da inspiração de momentos do Evangelho. Uma delas, este oratório de Páscoa. Então, ele tem aquele momento de uma beleza ímpar que nós ouvimos no início, né? Este momento meditativo, reflexivo, que prepara o surgimento de um coral que vai cantar com toda a intensidade o júbilo, que devem ter sentido aqueles que foram até o túmulo e não encontraram o corpo de Jesus Cristo lá, mas um anjo que lhes disse que ele não estava mais ali porque ele havia ressuscitado. Então, estes correm para os companheiros para anunciar com júbilo, com a intensidade, a ansiedade que se poderia imaginar nesse momento. E a música de Bach, neste coral inicial, expressa com perfeição este sentimento de alegria, ao mesmo tempo, esta excitação da notícia, né, e de levar aos outros essa notícia. Então, tudo isso está aí. E aqui entra a maestria do artista, porque, como já mencionamos antes, uma das características da música de Bach é a observância, na grande parte das composições dele, das regras do chamado contraponto. Então, são peças polifônicas em que diferentes vozes dialogam, interagem, isso segundo regras muito estritas do chamado contraponto musical, que é uma tradição que começa na Renascença, se expande no primeiro barroco, e quando o Bach compõe esta vertente da composição musical já estava como que em declínio. Alguns já consideravam ultrapassado. Então, por isso, Bach foi considerado por muitos, na sua época, já ultrapassado. Eles o chamavam a velha peruca. Então, Bach, para muitos, já tinha sido ultrapassado porque ele insistia em compor de uma forma que já julgavam obsoleta. Só que, com a perspectiva que o tempo permite, os estudiosos hoje veem que, na verdade, o que ele fez ali foi como que levar aquela forma musical do contraponto, da polifonia, ao seu cume, ao seu momento culminante, à sua realização plena. Depois dele, realmente não havia, embora ainda haja exemplos de composições com base no contraponto, mas com ele isso chegou de fato ao cume. E ao mesmo tempo ele antecipou tendências que viriam a se manifestar séculos depois. Então, os estudiosos hoje não apenas consideram que ele não era ultrapassado, mas consideram que ele antecipou em alguns séculos algumas tendências que só 2 séculos depois vieram a surgir.
Mas isso é só para ilustrar um pouco, porque este coral ele é todo baseado neste jogo de contraponto de vozes, de uma maneira muito rica, muito elaborada. Então, nós vamos ler primeiro as palavras que serão cantadas aí, e depois, durante a execução do coral, nós teremos uma sequência de imagens que são expressões da história da arte, desde o fim da Idade Média até os dias de hoje, algumas realizações artísticas inspiradas pelo momento da ressurreição do Cristo. Começamos com uma afirmação de Sri Aurobindo: arte é busca, como na religião, pelo divino, o todo belo no homem, na natureza, na vida, no pensamento, na arte. Pois Deus é beleza e deleite, ocultos na variação de suas máscaras. Arte é busca, como na religião, pelo divino, o todo belo no homem, na natureza, na vida, no pensamento, na arte. Então, o artista, da mesma forma como o buscador, através do caminho da devoção, da religião, ele busca pelo pressentimento da presença do divino, aquele que é o todo belo. Então, se na religião busca-se aquele que é a verdade, a essência da realidade, a arte o faz pela vertente da beleza e busca nele, ela busca o todo belo que se manifesta através do humano e as suas realizações. Se manifesta na natureza, na vida, no pensamento, nas expressões artísticas. E ele nos diz que esta busca é justificada porque na sua natureza, na sua essência, na sua natureza essencial, Deus é beleza e deleite. E esta beleza e este deleite estão ocultos na variação de suas máscaras. Então, vão se apresentar de múltiplas formas. Então, é como que o jogo da arte, do artista buscar, identificar e expressar, manifestar essa multiplicidade de expressões da beleza pela infinidade de formas, de máscaras que elas são. Aqui o texto do coral: vinde, apressai-vos, corramos para o túmulo em que Jesus foi sepultado. Que o riso e a alegria encham nossos corações. Nosso Salvador ressuscitou. Vinde, apressai-vos, corramos para o túmulo em que Jesus foi sepultado. Que o riso e a alegria encham nossos corações. Nosso Salvador ressuscitou.
Temos ainda alguns minutos, então caso alguém queira compartilhar alguma percepção, esclarecer alguma dúvida, podemos ainda conversar um pouquinho. Bom dia, boa tarde já, não, bom dia ainda. Queria Bom dia. compartilhar com vocês um texto, que essa noite eu fiz vigília, né, sadhana, e saiu esse texto e eu gostaria de compartilhar com vocês da mãe. 19 de março de 1914. Ó Senhor, eterno Mestre, Tu, a quem não podemos dar nome ou compreender, mas que queremos realizar cada vez mais, a todo momento, esclarece nossa inteligência, ilumina os nossos corações, transfigura as consciências, que cada um desperte para a vida verdadeira, que fuja do egoísmo e seu cortejo de tristezas e angústia, para se refugiar em teu divino e puro amor, a fonte de toda paz e de toda felicidade. Meu coração está tão pleno de ti, que parece se dilatar até o infinito, e minha inteligência toda iluminada de tua presença brilha como o mais puro diamante. Tu és o maravilhoso mágico, aquele que transfigura todas as coisas, que da feiura faz surgir a beleza, da obscuridade a luz, da lama a água límpida, da ignorância a consciência e do egoísmo a bondade. Em ti, por ti, para ti, nós vivemos, e tua lei é a mestra suprema de nossa vida. Que tua vontade seja feita em todo lugar, que tua paz reine sobre toda a terra. A Mãe. Obrigado por compartilhar, Pena. Caso alguém ache interessante isso, esta última parte desta oração, dessa meditação, está no centro da música para o Ano Novo de 1987, de Sunil. Vale a pena ouvir, é uma música muito especial. Ano Novo de 87. Parece que alguém tinha levantado a mão, não sei. Ricardo, Tereza pede, se possível, repassar. Você viu o chat? Ok.
Bom, se ninguém tem mais nenhum comentário ou pergunta, acho que podemos concluir então dessa forma, como foi sugerido, de voltarmos a Savitri com este canto do Rig Veda, esta afirmação da vida, da luz, da consciência, depois do mergulho na noite, na morte. Acho que podemos, então, fazer isso, só já antecipando que na próxima semana, no próximo domingo, a Vida Divina com Ariamani. Podia mandar esse texto que foi lido agora da mãe, ela Prema, se não me engano, a nós? Sim, se a própria Prema puder disponibilizar isso, se ela já tem o texto digitado, facilitaria. Se não, pode ser. Ela está dizendo que sim, ela vai encaminhar isso. Obrigada, gratidão demais, foi muito lindo. Obrigado. Vamos então à passagem de Savitri. He mastered the tides of nature with a look. He met with his bare spirit naked hell. Dhumnam asmabhyam matrigo
वहना त्वे सूर्यमारुहत क्राणा मित्रो नयनियः वामनो अग्नयेषां गयां पुष्टिं च वर्धय ये सोमैभिः प्रसूरयो नरो मघन्यानशुः तव त्ययग्नेयरचयो भ्राजन्तो यन्ति धिष्णुया परिज्ञानो न विद्युतः स्वानो रथो न वाजयुः नूनो यज्ञयूतये सवाधसश्चरातये अस्माकाशश्च सूरयो विश्वायाशास्तरीषिणी Então, agradecemos a todos que escolheram compartilhar conosco esse momento, neste domingo, e concluímos desejando a todos um bom domingo, uma boa semana, e nos encontramos no próximo domingo.